Tereza, me fala uma coisa. Nós falamos muito com educadores, né? E às vezes a gente precisa ter esse cuidado com a fala. Quais são os exercícios? Então nós vamos dar umas dicas de aquecimento. Ok, a gente vai começar fazendo como se fosse uma vaca mastigando chiclete. Gente, parece que eu nem sei mexer a boca direito. Aí a gente articula e depois vai vibrando. Assim? Isso, e sempre importante hidratando as pregas locais. Então vamos celebrar a vida? Com água. Maravilha. Sempre. Celebrar a vida é importante. Já começamos então a nossa aula e você já pegou então essas dicas importantes sobre estimular a fala e ter um cuidado então Com a com a voz? Muito bom. Então você que é professor e está nos assistindo, você que de repente trabalha em consultório, que é pediatra ou psicólogo, então fica essa dica prática da fonoaudióloga que estará conosco então, Tereza Cruvinel, uma profissional que tem feito a diferença no mercado e assim conquistando cada vez mais os seus clientes, não é mesmo? Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Maravilha! E eu quero dizer para você então, antes de iniciarmos a nossa aula, você conhece então a nossa plataforma? Sabe que agora temos uma plataforma digital, Seu Kids Academy, exatamente. Lá você vai encontrar diversos conteúdos, nós vamos atualizando e você tem essa garantia de acompanhar por 2 anos. Veja isso. E cada vez mais vai se apropriando daquilo que é importante então para a nossa carreira, não é mesmo? E ter esse contato vai ser maravilhoso. E eu ouvi falar, produção me corrija se eu estiver errada, que é menos de R$1 por dia. Gente, tá imperdível. Nós vamos pedir para colocar o link aí para vocês então. Lembrando também que eu estou felicíssima, cada vez mais felicíssimas. Felicíssima! Nós estamos bem contentes mesmo por saber que vocês estão conosco, né? Da comunidade VIP Seu Kids, saber que vocês estão acompanhando, assistindo as aulas. Vocês estão gostando das aulas? Coloque aqui as suas dicas sobre o que você gostaria de aprender conosco, sobre o que você poderia então escrever como algo assim, Eliana, comente sobre isso. Quer que a gente fale mais sobre educação socioemocional voltado para os adolescentes? Quer que a gente trabalhe então conteúdos direcionados para a sua aula? Às vezes é algo em específico sobre como o professor vai trabalhar tudo isso em sala de aula. A sua opinião é muito importante para nós. Então eu quero deixar o nosso alô especial para todos vocês que estão nos acompanhando e se inscrevam em nosso canal, coloquem um like, coloquem um joinha, porque isso alegra muito o nosso coração. Sim. Não é, Tereza? Gente, é uma simpatia, não é mesmo? E conhecer um pouquinho sobre o trabalho da Tereza vai até, eu digo, te inspirar então a fazer coisas novas. E quando nós ouvimos um pouquinho sobre a importância de estimular a fala das crianças, gente, lá no ventre, olha que impressionante. Mas antes vamos entender um pouquinho dessa parte mais histórica da linguagem. O que seria a linguagem, Tereza? Vamos iniciar. Então, a linguagem é uma faculdade humana, uma função simbólica, Eliana. A linguagem ela é influenciada pelo desenvolvimento de outras funções, como a atenção, a memória, a inteligência, a percepção, a cognição e a atenção. Maravilha! E entender sobre isso é importante porque nós muitas vezes achamos que é algo assim que é inato, que é do ser humano, porque ele vai falar, até mesmo porque a gente sabe que há um desenvolvimento ali depois do seu nascimento. Mas será que nós podemos fazer algo antes? Então é sobre isso que nós vamos falar também, né, Tereza? Sim, exatamente sobre isso. A linguagem é uma habilidade e não uma simples questão de pronunciar as palavras. Envolve os sentidos, envolve também o desenvolvimento cognitivo, muscular e principalmente a estimulação, a mediação.
Então, por isso é importante que você comece a estimular desde a gestação. Eu estou até preocupada se eu estou fazendo, sabe, assim, gente, a gesticulação correta aqui. Depois você me conta, tá? E a água tá aqui porque nós estamos hidratando. Isso é importante para nós que somos profissionais da educação, né? Somos todos profissionais da educação, na verdade. E o que eu acho interessante e é importante nós mencionarmos nessa aula é que envolve os sentidos, não é mesmo? Exatamente. A comunicação envolve todos os sentidos. Envolve a visão, envolve a fala, envolve a nossa questão do olfato, envolve todos os sentidos, envolve a percepção, é sensorial. Uau, muito bom. E veja bem, chegando então a uma tríade maravilhosa que tem tudo a ver com a educação socioemocional. Então você percebe que a educação socioemocional, ela não é vista separadamente. Ela é englobada em tudo o que você realiza e você pode levar para qualquer profissão e ambiente. Isso é importante mencionar. Sim. Fale para nós sobre a tríade, então, que tem a ver com a empatia, a afetividade e o respeito. Sim, o estimulador de linguagem é aquele mediador. Então, ele é aquele que se coloca no lugar da criança. Ele tem empatia, ele tem afeto. Ele afeta com palavras, ele afeta com olhares, ele afeta com sorrisos. E ele tem respeito. Ele respeita a criança como um ser sistêmico e integral. E isso é incrível, né? Nós somos completos, temos todas as características que são importantes, então, para poder estimular, desenvolver a fala e desde, então, a gestação. Exatamente, Ariana. A estimulação deve começar desde a gestação. Entre a 21ª e a 24ª semana, ocorre a maturação do sistema auditivo. Então, o futuro bebê, ele consegue ouvir e reconhecer a voz materna. Então, você, mãe, neste momento, é importante, você já está conversando com o seu futuro bebê, já está estimulando a linguagem. Então, a sua voz já vai entrando no sistema auditivo e já vai estimulando a criança. E é bem assim mesmo, não é? Agora me conta uma coisa, que eu sou bem curiosa para saber. Por que a gente muda a voz para falar com a criança? Geralmente a nossa voz ela o quê? Agudiza, porque a criança ela já reconhece a voz materna da mulher. Então por isso que a gente às vezes parece bobo, né, falando. Mas é importante também a gente não infantilizar, né, a linguagem. Muito bem. Às vezes nós falamos muito assim mesmo, né? Ai, que bebê lindo, que gracinha. E isso é independente até da idade, porque o homem também faz isso. Exatamente. Ele muda e ele trabalha até a entonação. Ela se torna uma fala mais com ternura, não é mesmo? Exatamente. Aí é tão bom, não é? Como a criança, ela muda, né? O ambiente, ela transforma. Eu costumo dizer que ela enche a casa. Sim, enche de afeto, né? Ela afeta a casa positivamente. Maravilha. Então, a idade para começar a trabalhar então a questão da estimulação da linguagem é desde a gestação. Desde a gestação. Maravilha, muito bom. E o que você me diz então, digamos ali, né, tá trabalhando desde o no quinto mês mais ou menos, né, já inicia então essa estimulação da fala, e aí tem todo aquele processo de você conversar, de você falar com o seu bebê, então ele nasce e ele traz uma primeira comunicação? O primeiro choro já é autocomunicativo. Olha isso. Portanto, o choro já é uma habilidade de comunicação intencional do bebê. Então, os momentos de choro se fazem muito importantes. Você, pai, você, mãe, que já estabeleça um espaço seguro, que a criança, desde o choro de fome, o choro de sono, você já medie essa situação, né? Você já comunique, já mostre que você está ali presente, que você está mediando essa situação. Que bom, e são trocas, né? De percepções, de sentimentos, e a criança já vai sentindo tudo isso. Exatamente, já é comunicação. Legal, muito bom, gente. E olha só, nós vamos chegar então para a fase que é da amamentação.
Então ali ele trouxe ali o primeiro chorinho e a criança já nasce com fome. Já nasce com fome. Então, no momento da amamentação, a criança já faz o que? A sucção, que é sugar, né, o leite materno. Então, neste momento, ela já vai estar estimulando todos os órgãos fonoarticulatórios, que são os órgãos como lábios, língua, bochechas, que durante a vida serão usados para a articulação da fala. Então, por isso é tão importante este momento da amamentação. Só que eu falo mais, Ariana, esse momento é o amar em ação. Nossa! É o momento do amor. Gente, olha esse conceito para amamentação. Eu ainda não tinha escutado sobre isso. É o amar em ação. Uau! Exatamente. É nesse momento que nós já temos a troca de olhares, a troca de afetos, a pulsação. É estimulação em ação, gente. Então, converse, sorria, olhe para o seu bebê nesse momento também. Ok, até mesmo porque a amamentação ela tem que ser prazerosa. Exatamente, prazerosa para ambos. Então, você que é mãe, você que está nesse momento, tenho certeza que está sentindo cada palavra, né? Ai, que bom. Então, ou então, na verdade, está se lembrando. Exatamente. Às vezes nós estamos falando aí com profissionais, né, que têm seus filhos maiores, já estão na faculdade ou não, estão indo no ensino fundamental, e relembrar de tudo isso é importante sobre estimular, então, a fala desde a primeira gestação ali, os primeiros contatos, né, inicial. E tudo isso nós estamos falando porque se nós estimularmos na infância, nós vamos ter benefícios e resultados ainda maiores na sua fase ali na pré-adolescência e na fase adulta também, não é mesmo? Exatamente. E me fala uma coisinha, quais são os locais que são mais apropriados, então, para a mãe amamentar, estimular a fala? Como que deve ser o ambiente? Então, a importância de um ambiente propício, né? Um ambiente que a mãe se sinta segura, desses laços de afeto. Então, é importante que a mãe se sinta bem, né? Independente do lugar, mas se sinta bem com essa criança no momento da amamentação. Então, o ambiente mais tranquilo. Isso, exatamente. Muito bom. E nesse momento, onde a mãe também pode aproveitar para falar até mesmo palavras fortalecedoras para o seu filho, né? Às vezes o bebê está com dificuldade para fazer a sucção, você pode dizer, vai filho, força filho, e aí, né, fazer aquele movimento juntos, segurando na mão, como quem diz, estou te passando segurança. Então, isso é até uma forma de estimular a questão do contato, de trabalhar a tríade, né? Exatamente. E essa tríade, ela deve ser trabalhada também no momento da alimentação, né? Então, é importante a alimentação, porque neste momento a criança está o quê? Ela está trabalhando língua, lábios, bochechas. Então, é importante que a mãe... Exatamente! Ela oferte a essa criança todas as texturas, né? Todas as cores. Então, por isso, se a criança tem a repulsa alimentar, a seletividade alimentar, procure um fonoaudiólogo, que ele é o profissional habilitado para auxiliar nesse processo também. Nossa, foi importantíssimo você falar sobre isso, porque às vezes nós buscamos quem? Os familiares. Porque a minha sogra, porque a minha tia, porque uma amiga falou, já tem 3 filhos, mas ainda que você fale com eles, é importante procurar um profissional habilitado. Então, o profissional de fonoaudiologia, ele tem exatamente a técnica, ele tem exatamente qual que é o comando assertivo para cada ação e trabalhar, então, de modo que seja uma educação, como é que diz? Mastigatória. Olha isso, gente. O que seria essa educação mastigatória? Exatamente.
A educação mastigatória, ela vai trabalhar, né, toda a questão de lábios, língua, bochechas, posição, que foi o que você mencionou. Exatamente. Uau, muito bom. Então, o momento da mastigação deve ter, né, a incisão do alimento, a pulverização, a trituração. Então, tem todo um modo adequado da mastigação. O que é a pulverização do alimento? Quando, por exemplo, a gente está mastigando, não tem a salivação. Exatamente. É o que acontece quando a gente pinga o limão? Quando a gente pensa no limão, Pensa no limão, gente. A gente já saliva, né? Então, nessa fase oral, a gente já tem o que? A preparação, né, do alimento. Então, a mastigação, ela tem todo esse passo a passo. Pulverização? Pulverização. Gente, é muito bom. Você já pulverizou o alimento na sua boca? São sensações. Sim. Isso é o que dá prazer. Exatamente. Então, a alimentação ela não pode ser, por exemplo, no momento que eu estou muito ansiosa. Exatamente. Porque nós temos isso com a criança. Exatamente. Às vezes, a criança, ela tá comendo, por exemplo, assistindo televisão, ela não tá prestando atenção no que ela tá comendo, ou senão, às vezes a gente força a alimentação. Então, isso não tá sendo prazeroso. Então, a alimentação, ela deve ser prazerosa também para essa criança. Você que está nos assistindo, gostou de saber sobre isso? Quero saber, então, de você. Conta aí para nós, como tem sido a sua alimentação? Alimentação com a sua criança, alimentação com o seu bebê. Já parou para pensar sobre a importância de desenvolver e estimular tudo isso nesse momento? A importância do movimento, né? Sentir essas sensações e não somente como se fosse apenas uma parte do dia, mas um evento do dia. Exatamente, o local correto, né? Então é muito importante a gente ter atenção no momento que a gente está mastigando. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, vamos para as dicas práticas então? Vamos lá! Estimular então essa linguagem? Então agora é o momento que eu mais gosto. A gente vai dar algumas dicas de como turbinar a estimulação da linguagem das crianças. Uau! Então vamos abrir aqui, ó. A gente vai falar 5 dicas. A primeira, o bom mediador é aquele constante estimulador de linguagem que percebe a importância da aquisição e do desenvolvimento da linguagem. Segunda dica, Vamos lá! é aquele que sabe ouvir. O bom estimulador é um bom ouvinte. Ele é um ouvinte atento, que percebe todos os sinais de comunicação em todos os momentos. Terceiro, ele dá voz e vez para a criança. Ele dá segurança para todos os atos comunicativos da criança. Assim, a criança sente a função, a motivação, uma necessidade de comunicar. Quarto, ele segue a tríade que a gente já mencionou anteriormente. Vamos ver se a gente lembra? Empatia, afetividade e respeito nos momentos de comunicação. E quinto, ele usa o contexto, o cotidiano para estimular, usa a motivação da criança. Por isso, o processo de estimulação torna-se divertido, motivador e legal. Gente, olha que dicas práticas importantes então que nós acabamos de mencionar sobre como estimular a linguagem. Vamos relembrar? Para estimular a linguagem, então, você tem que ser um constante estimulador. Assim você vai ser um bom mediador, é isso mesmo? Exatamente. Segunda coisa, então, você tem que ser um ouvinte atento. Uau, muito bom. Porque assim ele vai o quê? Aprender a ouvir. Exatamente. Tem muitos pais, professores que não deixam a criança falar. A criança quer falar alguma coisa, ele já adivinha. Ele já o quê? Não, mas aqui não tem isso, não. Tem não? Tenho certeza que não tem. Só. E é verdade, às vezes nós fazemos até mesmo sem perceber, não é mesmo? Que a criança ela precisa falar e o melhor não é nós completarmos a sua fala. Deixa ela concluir. Respira. Cheira, como é que fala? Cheira a flor, sopra a vela. Sopra a velinha. Cheira a florzinha. Sopra a velinha. E deixa a criança concluir o pensamento dela. É até um sinal de respeito. Exatamente. Empatia, se colocar no lugar, né? E também é aquele que dá segurança. Excelente.
E por último, a quinta dica, ele usa o contexto, então, do cotidiano para poder estimular. Fala mais sobre isso para nós. Exatamente. Então ele usa o contexto da família. Por exemplo, ele está abrindo o álbum fotográfico da família. Pensa que legal estimular, folheando ao álbum de fotografias, né? Lembrando, falando, esse é o vovô Carlos, vovó Ana. Então ele vai estimular com coisas motivadoras. Por exemplo, ele vai perguntar qual que é o filme que seu filho gosta mais de assistir. Pensa que prazer essa criança vai ter de falar sobre isso. Muito bom. E olha só, são ações que muitas vezes nós fazemos e nós não estamos nos dando conta que dessa forma podemos estimular então a fala. Então, o ato de abrir um álbum fotográfico, qual foi a última vez que você fez isso? Me diga. Esse tempo que nós estamos passando, onde nós estamos mais tempo com a nossa família. Você pegou os álbuns para rever algumas fotografias? Fez uso de imagens para estimular então a cognição, a fala dessa criança? Para ajudar nesse desenvolvimento? Você tem falado com o seu bebê? Gente, tudo isso é trabalhar a tríade: o respeito, a afetividade e a empatia. Use essa tríade no seu dia a dia. Com certeza nós vamos ter ricos resultados, não é mesmo, Tereza? Exatamente. E compartilhe com a gente também. Coloque aí então para nós qual foi a última vez que você fez isso e quando você vai fazer. Novamente, isso é importante. Tereza, já estamos caminhando para o final dessa aula. Passa rápido, não é mesmo? Mas quando é prazeroso, igual a gente estava falando, né? Da mesma forma, não é? E veja só, é importante nós mencionarmos e lembrar que necessitou, percebeu algo nesse momento da amamentação, está percebendo uma dificuldade ali então no momento da linguagem da criança na primeira infância, procure um fonoaudiólogo. Ele é o profissional habilitado para isso, não é mesmo, Tereza? Exatamente. Nós vamos ter uma próxima aula que nós vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento da linguagem. Então, fique ligado que logo mais nós vamos falar sobre isso. Mas antes, Tereza, eu quero te perguntar algo. O que nós poderíamos falar então, resumindo aqui de uma forma bem rapidinha, sobre o contexto dessa aula, sobre a importância de estimular então, que além dessas dicas práticas que você deu, existe algo que você está se lembrando que você tem feito com o seu paciente que de repente a mamãe pode fazer em casa também? Neste momento? Sim. Estimular constantemente, né, a linguagem. Então, vamos lembrar, você pai, você mãe, você tio, você avó, cada um também pode ser um estimulador de linguagem. E pode ser um bom mediador seguindo esses passos, não é mesmo? Exatamente. Maravilha, então. Então depois reveja essas aulas, veja essas dicas, siga os passos para ser um bom mediador e seja você também alguém que vai estimular a linguagem na criança na primeira infância, tá bom? E nós estamos caminhando então para o finalzinho agora. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada pela participação, obrigada pelos registros, obrigada pela sua presença. Deixe o seu like, não vá embora sem deixar o seu like, é importante. Mande o link para os seus amigos, convide pessoas para estar conosco. Quanto maior nós chegarmos ao coração das pessoas, nós vamos levar então um conteúdo de qualidade que nós realmente precisamos de vocês, viu? Eu vou deixar então, Tereza, aqui dar as suas palavras finais, seus agradecimentos. Deixa o seu Instagram também? Deixo sim! Eu agradeço cada um de vocês por esse momento de compartilhar, porque aqui a gente é eterno aprendiz. É verdade. A gente está passando um pouquinho de informação, mas sempre a gente está recebendo um dobro, um triplo, né? Então, qualquer dúvida, procure o fonoaudiólogo, que é o profissional adequado na promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico, terapia e orientação de linguagem. Muito bom. Qualquer dúvida, procure lá. Meu Instagram é @fono_Tereza com TH Z Cruvinel. Fono Tereza Cruvinel. Nós
vamos deixar aí para vocês também seguirem, tá? Então, gente, ó, aquele abraço carinhoso, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês. Beijo.